Você já passou por uma dor que você achou que não ia suportar de tão forte que foi isso tudo? Meu nome é Carolina Panissa, eu sou terapeuta holística e aqui eu venho compartilhar um pouquinho da minha jornada de autoconhecimento, de como transformei a minha vida, de como venho transformando a vida das pessoas também através das terapias alternativas, através da astrologia e de aulas de gestão emocional para empresas. E é muito comum, dentro dos atendimentos, as pessoas me procurarem quando estão passando por uma dor, assim, muito impactante, algo que está incomodando muito. Eu costumo dizer que o desconforto, onde está o desconforto, mora alguma coisa ali que vai provocar, de fato, uma transformação. Na minha jornada, eu passei por vários momentos da minha vida e quando eu tive meu maior ponto de virada foi quando eu encontrei a pior pessoa possível. Então, que foi uma pessoa que eu trabalhei com ela e ela me provocava de algumas formas que eu já tava, né, num nível de estresse muito alto e aquilo só aflorou o que já vinha dentro de mim. E eu já vinha de um momento de muita busca por autocura, então eu já estava imersa nessa busca por autoconhecimento, já fazia algumas práticas, meditações e buscava ajuda terapêutica além da psicologia convencional. Eu já vinha nessa busca onde eu sentia que tinha algo de errado, eu sentia um desconforto em ser quem eu era e aquilo que eu tava vivendo. Era um desconforto leve ali, porque eu percebi que eu tinha ali um relacionamento estável, uma casa, um trabalho estável, um trabalho numa multinacional e continuava infeliz. Continuava me sentindo vazia, tinha amigos, não faltava nada, mas eu percebi que naquele momento a minha vida começou a caminhar de uma forma que eu não via sentido. Eu não quero ser minha chefe, eu não quero ser o chefe do meu chefe, eu não sei nem se eu quero continuar nessa empresa. E aí eu percebi que eu não tinha mais nenhum sonho, nenhum objetivo grande, nem queria me desenvolver, mas tudo isso ainda tinha muito desconforto ali. E aí tudo o que eu tava vivendo, que parecia ali o script, o checklist da vida perfeita, começou a ruir. Onde eu não me sentia mais feliz em absolutamente nada. E aí, quando eu encontrei essa pessoa que me fez muito mal no trabalho, ela mexeu em um lugar onde eu já vinha me sentindo desconfortável, né? Então, com todas essas descobertas de autoconhecimento, eu fui eliminando algumas coisas da minha vida, o relacionamento, aquilo parou de fazer sentido e tal. E aí eu ainda assim achava que, ué, se não é isso, o que é? Né? Me sentindo ainda desconfortável, fazendo muitas mudanças na minha vida ali, mas me sentindo muito desconfortável. E aí essa pessoa começou a me tirar mais ainda do meu lugar de conforto, desconfortável. Zona de conforto normalmente é um lugar desconfortável, um lugar que de confortável não tem nada. E eu comecei a sentir que nada fazia mais sentido e a pessoa questionar, ela era uma pessoa muito abusiva, né, dentro do trabalho, então ela questionava todas as formas como eu fazia as coisas, ela questionava a minha inteligência, a minha capacidade, o meu foco, a minha disciplina, tudo tinha que ser da forma metódica que ela gostaria e eu não funcionava daquela maneira. Eu já estava há 5 anos na empresa e eu já tinha passado por vários outros líderes
e eu não tive dificuldade. Foi só eu passar por essa liderança que eu comecei a ter dificuldade. E comecei também a questionar a minha capacidade. Então, eu passei de uma pessoa super ok comigo para uma pessoa que eu já estava no momento onde eu estava questionando todos os lugares da minha vida. E aí chega essa pessoa e eu tentando ser melhor ali, sabe? Me esforçando muito para ser melhor e sendo muito questionada ali. Então, naquele momento, comecei a ter uns desmaios do nada. Fui fazer exames, não era nada, estresse, tal, não se falava tanto no burnout, mas eu tava passando por um. Isso foi em 2018. Então, eu começava a ter crise de choro antes de ir trabalhar no domingo, no metrô, sentia meu peito acelerar, sentia... Fora os desmaios. Então, comecei a sentir medo de andar sozinha, porque eu podia desmaiar a qualquer momento. Comecei a desmaiar em almoço, cabeça, cara no prato. E aí fui procurar ajuda além do que eu tava, né? Porque o médico já queria me prescrever, me afastar e tudo mais. E eu não queria me afastar porque realmente o que eu ia fazer da minha vida? Eu não canto, não danço, não interpreto. Quem sou eu sem fazer o que eu tô fazendo? E eu também não pensava assim, meu Deus, se eu não trabalhar, né, nessa área fiscal, que eu trabalhava com contabilidade, né, na área fiscal da empresa, se eu não trabalhar com isso, com o que eu vou trabalhar? Quem sou eu? Meu Deus, e agora? E aí eu fui atrás de me autocurar e conheci as barras de Axis primeiro. Foi a primeira técnica alternativa, assim, que eu me aprofundei, porque fui fazer o curso para me auto-aplicar e aquilo me abriu um mundo. Então, naquele momento, comecei a fazer com muita frequência e comecei a me aprofundar também em outras coisas. Comecei a seguir pessoas, comecei a encher a minha vida com aqueles conteúdos de autodescoberta, de autoconhecimento, de evolução. E muita coisa começou a fazer sentido, né? Então, uma frase que me pegou muito no curso de Access foi a seguinte: se você soubesse resolver alguma coisa da sua vida, você já teria resolvido. Para explicar um pouquinho sobre o quanto que nosso consciente, a gente quer dar sentido lógico para as coisas, isso acontece porque aquilo. Tem várias pessoas aí que criticam muito as técnicas terapêuticas alternativas por ela não ter um sentido muito lógico e comprovação científica para XYZ. Mesmo que tenha, por exemplo, o Reiki já é dado no SUS, a acupuntura há muito tempo, é conhecido pelo OMS, muitas dessas técnicas terapêuticas holísticas, alternativas, elas são reconhecidas e as que não têm reconhecimento ainda, é uma questão de tempo, é que a gente ainda não sabe dar nome para as coisas e não pesquisamos tão profundamente cada coisa para poder comprovar aquilo, mas eu acho que não tem pesquisa e experiência melhor, né, ciência melhor que a ciência da nossa própria comprovação ali, de testar e ver o que funciona para mim. Tanto que ao longo dos anos, atendendo muitas pessoas, eu percebi que não era só a técnica, e sim aquele conhecimento que expandiria a consciência. Então eu fui entendendo que não bastava só eu atender com X técnica, eu tinha que também trazer um conhecimento para expandir aquela pessoa, expandir aquele conhecimento, estender aquilo para a pessoa olhar para algum outro lugar além daquele campo de visão limitado, que a gente tem mesmo um campo de visão limitado, né? Então, e aí a minha vida começou a se transformar, aquela chefe horrorosa, né? Não queria nem estar falando dela aqui para não dar palco, mas de fato foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque, e repeti muitas vezes essa frase, às vezes
a pior pessoa que você encontra na sua vida é a melhor coisa que poderia ter te acontecido. E às vezes a pior coisa que acontece na sua vida é a melhor coisa que podia ter te acontecido. E a gente tem que ter muita clareza e muita consciência disso, porque é o que eu falei no começo do vídeo. Às vezes você tá passando por uma dor assim horrorosa, terrível. Meu Deus, eu não sei nem lidar com isso. Mas aquilo vai ser a chave para a sua transformação, para uma nova vida, né? Você está sendo forjada, você está sendo exposto ou exposta ali a uma situação desafiadora que vai mudar totalmente o curso da sua vida. E aí, muda para o caminho correto. Eu estou fazendo aulas presenciais da Nova Acrópole, né, de aula de filosofia, e ontem a gente falou um pouquinho de Dharma e Karma, né? E que é essa coisa da filosofia, né, da Índia. E ele deu um exemplo seguinte, né? O Dharma ali, enquanto você tá ali no caminho, o Karma o que seria? Algo para te tirar daquele caminho e voltar pro seu Dharma. Então, aquelas ações, aquilo que você tá vivendo, tem consequências? Tem, mas há algumas coisas que se você tá desviando muito do seu caminho, algo vai lá e te tira e te coloca de volta naquele caminho que é o correto para você. E muitas vezes também repeti essa frase, que não fui eu que encontrei o caminho que me encontrou. E aí isso foi em 2018, eu comecei a fazer várias técnicas e tal, e comecei a melhorar, e eu aplicava barras em todo mundo, e de repente a minha família mesmo, pessoas da minha família, conhecidos, começaram a me pagar, porque não era justo, né? Eu saía correndo do trabalho para ir atender e tal, para contribuir, e as pessoas começaram a dar valor ali naquilo e me pagar, mas eu não sabia nem cobrar, porque tecnicamente uma coisa que eu faço por diversão e porque eu gosto de ver a melhora nas pessoas e uau, isso me ajudou muito, quero que te ajude também, eu não sabia nem cobrar. E também vem com muitas outras coisas, né? Não merecimento, medo do sucesso, medo de arriscar, enfim, várias outras crenças inconscientes ali que eu não percebia. Mas foi assim que minha trajetória começou nesse mundo de terapias alternativas, de autoconhecimento e de expandir cada vez mais nesse tema. E aí, em 2019 virou o ano, sabe aquela coisa de você planejar, fazer as metas? Eu sempre tive esse hábito. E eu decidi e falei com o universo, com Deus, você dá o nome que você quiser, depois a gente vai falar sobre isso também, aqui nesse canal. Falei, Deus, eu dou até abril para eles me desligarem. Se eles não me desligarem, eu vou sair. Eu vou sair porque eu vou fazer outra coisa da minha vida. E eu ainda não tinha certeza se eram as terapias, mas eu ia, de alguma forma, empreender em qualquer coisa que fosse, que não mais aquele cenário terrível. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para passar por humilhações, e nem gosto de contar aí alguns outros detalhes das coisas que passavam na minha cabeça fazer, absurdas. Enfim. E aí, dia 2 de fevereiro, me desligaram e foi assim. Quando o gerente me chamou, eu até levantei assim na bancada que a gente trabalhava. Eu acho que eles vão me demitir hoje. E aí, cheguei lá pra ser desligada e com um sorriso no rosto. Foi a melhor sensação da vida. Eu não sei se vocês já conhecem aquela série, aquele filme, né? Limitless, né? O Sem Limite. Que ele toma a balinha e fica inteligente e toca uma música ali na cabeça dele. Larararara. Eu vivi aquela cena do filme como se eu tivesse acabado de ficar super poderosa assim que me desligaram da empresa. Se você precisar de um tempo, um pendrive, alguma coisa, pegar suas coisas no armário. Falei, não tem mais nada meu aqui. Posso ir embora já? Pode. E eu foi uma das sensações assim mais incríveis que eu senti, né, quando eu saí, não pela empresa, e ali foi um misto de sensações,
porque ao mesmo tempo eu gostava da empresa, gosto até hoje, faço até parte de grupos de pessoas que trabalhavam nessa empresa e gente que tá aposentada. Eu fiz muitos amigos ali, foram pessoas maravilhosas também no meu caminho. Porém, aquele cenário, aquela vida parou de fazer sentido, e aí uma pessoa ruim, ela fez, sem saber, ela fez o melhor que ela poderia ter feito na minha vida. Então, às vezes a gente vem passando por um caos, e isso é uma outra coisa que eu falo muito nos meus atendimentos, que na hora que você tá passando, você não entende, mas você pediu por aquilo, entende? Naquele momento, eu estava pedindo por mudança. E eu ficava o tempo todo, meu Deus, me mostra meu caminho, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu tô perdida. Eu não me sinto bem em lugar nenhum, eu não me sinto eu. Eu pedia, todos os dias, quase. Eu pedia, eu queria achar uma resposta, eu queria achar algo diferente que fizesse o meu coração vibrar. E aí, no momento que você tá no caos, aquela confusão, vivendo aquilo, aquela tortura psicológica, burnout, estresse e sensação de ansiedade, de tristeza, quem sou eu? Meu Deus, um caos. A partir daquele momento, eu entendi que toda grande transformação que você vai ter na sua vida precede o caos. Acontece um caos, depois você tem uma transformação e depois as coisas melhoram. Então, a lição que eu trago para vocês é exatamente essa. Não tem como construir nada num terreno que tá vazio. Às vezes precisa demolir ali, limpar o terreno para poder abrir espaço. E talvez o caos que você tá passando, ele é só para demolir aquilo que não faz mais sentido no seu terreno. Então, deixa aqui nos comentários se faz sentido para você o que eu contei, o que eu compartilhei. E se você tá passando por algum caos ou já passou, reflita sobre a sua história e o que ela mudou. Bom, espero que vocês tenham gostado e pode trazer também sugestões para o meu próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.